Na aula passada nós terminamos com essa tela aí, né? Que está aí. Nós vimos mais algumas coisas sobre os profetas, as profecias, né, dos profetas de Israel sobre o Salvador. Então nós acrescentamos ali aquela questão da linhagem de Davi, que ele é descendente de Davi, e as quatro últimas linhas aí da coluna da direita, né? Nascerá de uma virgem, ele nascerá em Belém, o reino dele é para sempre, e que ele é o próprio Deus encarnado, né, que já existia antes de todas as coisas. Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho mais rápida, porque nós só vamos completar as profecias sobre o Salvador. Vão vir mais profecias sobre o Salvador, principalmente sobre a morte dele. O que a Bíblia, ou os profetas, né, de Israel falam sobre a morte do Salvador, circunstâncias relacionadas à sua morte. Então vamos lá. Primeiro está lá em Isaías 53, 7. O texto diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa profecia, né, está dizendo que o Salvador, né, ele vai ficar em silêncio quando acusado, ele não vai se defender. O motivo principal é porque ele está lá para morrer mesmo, né? A defesa dele não faria sentido aos homens, né? E ele veio para isso, então ele vai ficar quieto, né? Porque ele veio para isso que ele veio. Então há essa profecia de Isaías dizendo que ele vai ficar em silêncio quando acusado. A outra, né? Está lá no Salmo 22. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Esse salmo, o Salmo 22, até vou pôr ele agora para vocês. Até a gente fala um pouquinho sobre alguns salmos na Bíblia que são chamados de salmos messiânicos, porque eles têm muitas coisas sobre o Salvador. E esse é um deles, o Salmo 22. Não que esse salmo não se reflita em algumas coisas do próprio salmista, né, que estava passando alguma coisa, mas existem termos aí que não se aplicam a pessoas. Então fica bem assim, a pessoas normais, né? Então fica bem evidente que esse salmo é uma referência ao Salvador. Então eu vou ler ele porque é muito interessante tudo que está escrito aqui. Depois nós vamos ver lá na frente como o próprio Jesus vai citar esse salmo. Ele diz assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação, as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme, não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam-se os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim.
força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão os senhores que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então, nesse salmo, né, tem muitas referências ao Salvador. Então, existem vários salmos na vida que seguem mais ou menos esse estilo. A gente só vai entender quando a gente relaciona o salmo com o Salvador, as coisas que ele passou, que ele vai passar. Então, voltando agora aí, né, nesse slide aqui, né, é uma citação falando que malfeitores me rodeiam, né, que vai ter malfeitores em volta dele, e que terá os pés e as mãos traspassadas, furadas, né, atravessadas. Opa, desculpe aí, caiu o microfone. Continuando, ainda no Salmo 22, né, lançaram sorte sobre as suas roupas, né, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Voltando para Isaías, né, no Isaías 53 também, que tem muitas referências ao Salvador. Por isso lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, uma profecia sobre a intercessão que Jesus vai fazer por aqueles que estão ali fazendo, né, aquele ato ali, os carrascos dele, até as próprias pessoas que vão morrer com ele. Ali diz que ele vai interceder pelos transgressores, pelos pecadores, naquele momento que a sua alma está sendo derramada ali, né, na morte. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Mais informações sobre ele. Vai ser sepultado com o rico. Salmo 16. Também outro salmo que tem muita citação de Jesus, do Messias. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então está uma referência, né, à ressurreição do Salvador. Salmo 68. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Uma referência, né, à ascensão, à volta de Jesus aos céus, à volta do Salvador. Depois que ele vem, ele vai voltar, né, nas alturas, levando cativo o cativeiro, né, levando a morte cativa, né, vencendo a morte, levando ela cativa. Mas, Isaías 43 agora. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Essa profecia está se referindo a um arauto do deserto. O que é um arauto, né? Arauto é aquela pessoa que vai na frente do rei, dizendo: o rei está vindo, né? A gente já vê muito isso em filme, né? Sobre aquela época medieval, alguém que vai na frente anunciando que o rei está chegando, avisando, né? Ó, saiam do caminho, abra o caminho, dê espaço, né? Aquela pessoa que vai na frente avisando, comunicando que vem chegando o rei.
E a profecia diz que esse arauto ele vai fazer isso lá no deserto. Vai clamar no deserto, né? Lá nas regiões desertas é que ele vai fazer esse anúncio do rei que está chegando. Então, vamos completar o nosso quadrinho aqui com mais algumas coisas. As informações então sobre a morte do Salvador prometido. Ele vai ficar em silêncio, né, quando acusado. Vão lançar sorte sobre as roupas dele. Ele não vai ter nenhum osso quebrado. Isso nós já vimos lá para trás, né? Quando na época da Páscoa, que não podia quebrar nenhum um osso do cordeiro. Será sepultado com o rico, apesar de morrer entre os transgressores. Terá mãos e pés traspassados. Morrerá com transgressores e intercederá por eles. Morrerá no madeiro, isso nós já vimos também lá atrás, né? E vai ressuscitar e voltar ao céu. E a última, né? Ele vai ser precedido por um arauto, alguém que irá proclamar que ele está chegando. Então nós temos aí então o fecho de tudo que a gente queria ver sobre as promessas do Salvador desde lá do início, né, da revelação de Deus. Vamos voltar àquele quadrinho nosso, por mais algumas coisas aqui, né? Lembra que o Salvador é o centro da história, né? Tudo converge para ele. Antes dele vir, a salvação era pela esperança que ele viria, e nós, agora que estamos depois, olhamos para trás, né? O Salvador que já veio. E nós vimos várias coisas, vários períodos, né, dessa história, desse pacto da graça, de como Deus, né, se salva graciosamente. Nós vimos sobre Adão e Abel, depois de Adão e Abel, a gente viu o dilúvio, né, quando chegou Noé. Então nós temos aí o Noé, os descendentes de Noé, Terá, Jó, que não é descendente de, Noé, de Terá, né, mas é mais ou menos daquela época. Então pessoas que tinham relacionamento com Deus ali de uma maneira muito, muito próxima, né, muito direta. Daí vem o chamado, né, de Abraão para ser a linhagem do Salvador, né, a descendência dele então Isaac e Jacó. Vimos alguma coisa sobre José quando eles foram para o Egito. Daí eles vão sair do Egito e vai começar então a nação de Israel com Moisés então dando as leis e sendo o primeiro profeta de Israel. O que eu queria deixar claro então, né, até agora é que as profecias, né, sobre o Salvador, todas elas precisam ser cumpridas, né? O Salvador deve cumprir todos os requisitos estabelecidos no Antigo Testamento. Então tudo que nós vimos, aquela tabela todinha, tem que se encaixar com uma pessoa para que a gente possa afirmar que essa pessoa é o Salvador prometido. E uma outra coisa que a gente pode já deixar claro nessa tabela também, é que, embora o modo do homem se relacionar com Deus, ou melhor, de Deus se relacionar com o homem, mude, né, como nós vimos, né, aí desde Adão, né, até os profetas, os últimos profetas, a salvação sempre foi, né, sempre é e sempre será pela graça. Então, o pacto da graça é um só. Começou lá com Adão, quando ele foi anunciado, e até o último homem que viver nessa terra, que for salvo, será salvo pela graça de Deus, mediante a fé no Salvador. Embora Deus vai mudando o jeito, né? Como Abraão ele falava pessoalmente, depois veio os profetas. A gente vai ver depois que agora no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, ele vai falar de outra maneira. O próprio Jesus, né, era a revelação de Deus, era Deus se comunicando ao homem. Então, essa maneira como Deus fala com o homem muda, né? Mas o pacto da graça é único. Então, não existe essa história de lei e graça, né? A salvação sempre foi pela graça, né? E como nós vimos, a lei servia apenas para mostrar o quanto nós precisamos da graça de Deus, porque ninguém é capaz de cumprir,
né, os requisitos da lei. Pois bem, chegamos então agora no clímax, vamos começar a chegar ao clímax da história. Nós vimos, né, na última profecia, né, que o Salvador será precedido por um arauto, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Então agora nós vamos ver então esse João Batista, o que a Bíblia diz sobre João Batista, que está lá em Lucas 1, de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Então nós temos a história de um sacerdote, né, um levita, que, como Deus gostava, né, parece que das pessoas importantes serem estéreis, para ser bem clara, né, a ação dele na vida daquelas pessoas, né. A esposa dele também era estéril, a esposa de Zacarias, Isabel, e eles já eram velhos e não tinham filhos. Então um dia ele estava lá no tabernáculo, né, ou no templo, nessa época já era o templo. Ele estava naquela primeira parte do templo, no lugar santo, fazendo as coisas que o sacerdote tinha que fazer lá. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, eles eram escalados, tinha uma escala, né, de qual os sacerdotes faziam qual dia as coisas. Então chegou o dia dele ir lá, ele foi. Coube-lhe por sorte, né, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Disse-lhe, né, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então esse foi o anúncio do nascimento de João Batista. Chegou a hora do Salvador nascer. Então João Batista ele foi escolhido por Deus, né, para ser aquele arauto que iria proclamar a chegada do rei. Ele era um nazireu, como se chamava na época, as pessoas que eram consagradas a Deus por um período, pela vida toda, né? Ele foi consagrado desde o ventre materno. Então, por essa razão, né, ele não podia beber vinho, né, nenhuma bebida forte, que era um sinal de que ele era um nazireu, uma pessoa consagrada ao Senhor. Então, esse é João Batista, o arauto que viria do deserto. Depois de 400 anos sem profetas em Israel, João vem então para preparar o povo para a chegada do Salvador prometido. Então, a partir então da próxima aula, nós vamos ver a chegada do Salvador.